O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, reagiu às declarações dadas mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Maia lamentou a fala de Bolsonaro, mas afirmou que o discurso do presidente não condiz com as ações dele. Vamos assistir. Declarações hoje elas são muito ruins, elas vão exatamente no caminho contrário de tudo que a gente começou a construir, todos os poderes juntos, desde a semana passada, mas ao mesmo tempo há um discurso e há uma decisão prática. A decisão prática é que o ministro, não sei se o ministro é adequado, recorreu da decisão, pedindo um HC para o ministro da Educação. Isso significa que se respeitou a decisão do ministro Alexandre Moraes. Rodrigo Maia também reagiu à fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que defendeu uma medida enérgica em resposta à investigação do STF. Maia garantiu que os militares não embarcariam em um movimento autoritário. Vamos lá. Os militares têm responsabilidade, sabem o seu papel, sabem que o seu papel não é o papel que muitas vezes é defendido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. E acredito que sim, no momento que o Conselho de Ética voltar a funcionar, certamente todos esses casos vão avançar e, claro, o deputado terá todo o direito de responder, de fazer a sua defesa, a sua explicação do que quis dizer e cabe ao Conselho de Ética primeiro decidir o que faz. E aí, Fiuza, o que é que você achou dessa resposta do Maia? Ô, Vitor, começando pela reação do presidente, O governo do presidente Bolsonaro está sendo sabotado desde o início. Não vamos cansar a beleza aqui dos nossos espectadores. Esses personagens todos que estão falando aí, Rodrigo Maia, com a pose aí de republicano, os ministros do Supremo, governadores, parte da imprensa, eles querem derrubar de qualquer maneira o governo Bolsonaro, desde o início. Está na cara, nós vimos até queimada na Amazônia, já foi motivo aí de suspeição do presidente. Agora, o Supremo Tribunal Federal, Vitor, está brincando de ditadura. E não se brinca de ditadura sozinho, não dá para brincar de ditadura sozinho. O STF está brincando de ditadura, metendo a mão nos direitos e nos poderes de um outro poder, que é o executivo, divulgando reunião de uma maneira ilegal, decisão monocrática, chantageando o ministro e fazendo agora uma operação que não vamos dourar nenhuma pílula aqui. É uma operação ditatorial de perseguição de blogueiros, enfim, formadores de opinião, alinhados ou não ao governo, em geral alinhados. Mas isso, Vitor, é uma ação demonstrativa, isso é uma ação para embelezar uma narrativa de que os apoios que vêm da rede social, que hoje em dia é a maior manifestação democrática do país e é a maior origem de sustentação desse governo, eles estão querendo dizer que o que aparece ali muito forte, inclusive as convocações de rua, é tudo um gabinete do ódio. Eles querem montar essa narrativa com essa operação ditatorial para dizer que não é orgânico a força política do presidente Bolsonaro. E eu acho que, como disse o Augusto, é indesejável a reação exacerbada ali do presidente, mas é a reação de um presidente que não quer se deixar acuar diante de poderes que querem acuá-lo. Volto a dizer, brincando de ditadura, com a anuência de editoriais de grande imprensa, de governadores, de parlamentares, de presidentes da Câmara e do Senado, que já apoiaram esse arrobo ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro, inclusive, cujo legado a gente deve muito, fazendo coro também já, dizendo que não, que aquilo não é afronta à liberdade de expressão, não. Que é o gabinete do ódio, sim, que são ameaças e tal. Então, estão todos esses personagens brincando com a democracia, brincando de ditadura, e nós, que queremos a liberdade, não podemos brincar, porque senão eles vão solapar a liberdade. E nos momentos cruciais, Vitor, que nós tivemos aí de tentativa de emparedar a agenda reformista, não é o Bolsonaro, é a agenda reformista, a reforma da Previdência,
O que fez a diferença foi essa emanação da rede social que levou a população para a rua para apoiar a agenda que o Brasil quer de reconstrução. Então é essa agenda que está em risco agora com essas ações ditatoriais apoiadas aí por tanta gente. Quer completar, Augusto? Eu quero. O Guilherme tem toda a razão. Eu nunca vi, olha, eu acompanhei de perto já a trajetória de uns 10 presidentes da República. Eu nunca vi um presidente tão bombardeado por cretinices também. Algumas críticas são até pertinentes. Agora, tem tanta cretinice no meio que eu quero saber o que move essa turma, além da vontade de afastá-lo do governo e tal. Vamos lá. Vou dar um exemplo que até foi um tiro pela culatra. O Jair Bolsonaro, vamos ser claros, digamos que ele esteja defendendo ideias erradas, quando ele diz que se pode conciliar o isolamento requerido aí pela pandemia, isolamento social, com a retomada de atividades econômicas, ou com a preservação de um mínimo de atividade econômica que impeça a falência da economia brasileira. Ele foi proibido de agir na pandemia. O papel dele é arranjar o dinheiro que o Congresso quer, né, porque aprova a doação de uma fortuna aí para todos os governadores e todos os prefeitos. Aí vai lá o governo Bolsonaro, o Poder Executivo só faz isso, ele arruma o dinheiro e manda. E tem essa roubalheira no meio e tal, e se ele fala alguma coisa, ele também é criticado. Aí ele não pôde transformar não pôde materializar nenhuma das ideias que defendeu. Não estão usando cloroquina e o isolamento é o horizontal, que ele sempre combateu. Quem fixou a política de combate, quem montou a estratégia e executou-a do combate ao coronavírus foram os governadores. Aí você pega os 14 estados governados por antagonistas do presidente Bolsonaro, eles têm 87% dos óbitos ocorridos no Brasil e 79% dos casos confirmados. Nos 13 estados restantes, sobra o quê? 13% dos óbitos e 21% dos casos confirmados. O ranking é liderado por estados governados por opositores do presidente. O ranking de óbitos: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, depois vem mais dois, vamos lá, os 3 primeiros. E o Ceará do Camilo Santana e dos cangaceiros ali, os irmãos Gomes. Quem é que traçou a estratégia nesses estados? Quem é que executou todas as medidas de combate ao coronavírus? Se eles são epicentros da pandemia, que culpa teve o Bolsonaro? O que é que ele fez de concreto? Será que ele tem tanto poder de mobilização que, pelo fato de, eventualmente, ele cumprimentar um punhado de eleitores sem máscara e sem luvas, ele estimula as pessoas a se infectarem só para sacanear ali os governadores? É uma piada. E, no entanto, ele é apresentado como culpado pelo fato de o Brasil ser um dos epicentros da pandemia no mundo. O que é que ele fez para que isso acontecesse? Ele defendeu medidas que não foram implementadas. Responsáveis são os governadores, pois os próprios governadores culpam o Poder Executivo, que entregou a eles todo o dinheiro necessário e um pouco mais. Tanto é que os ladrões estão agindo.